A chama da velha lareira iluminava e aquecia o grande salão comunal da vila. Apesar do frio noturno, sua testa e mãos estavam suados e seu coração batia rente aos próprios ouvidos. Por muito tempo, alertara a comunidade sobre a terrível criatura da floresta e ansiava pela oportunidade de matá-la com suas próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram e enterraram o corpo de seu único filho, morto durante a última caçada. Desta vez, jurara ao seu próprio Deus que a criatura encontraria seu fim, de uma vez por todas. Sem liberdade, tomados pelo medo, os moradores da pacata vila de Bosque Profundo temiam ser dizimados. Nenhum homem sozinho conseguiria destruir o monstro. Contudo, ainda havia a esperança de que um grande grupo de caçadores poderia acabar com aquele pesadelo. O reverendo Baltazar reuniu todos os homens que pudessem empunhar uma arma para se juntar à caçada. Mas não seria qualquer arma, e aquela não era uma caçada comum. A bizarra criatura que vivia dentro da mata, meio homem e meio lobo, buscava suas vítimas sempre em noites de lua cheia. Aquela noite fria e sem nuvens revelava a lua em seu total esplendor. Seria o momento ideal para a grande perseguição mortal. Mas, como mataremos o monstro se ele parece imune às nossas lâminas de ferro? Argumentou, um tanto incrédulo, o ferreiro da vila. Não vou arriscar minha pele se nossas armas não funcionam. Um burburinho espalhou-se entre os homens, muitos deles de porte robusto do trabalho pesado no campo. Apesar de serem homens fortes, nenhum deles tinha experiência militar ou perícia de luta. A pacata vila nunca entrará em guerra com outras comunidades e sua subsistência baseava-se na extração de lenha, ordenha do gado, plantio e coleta de grãos. O medo de um confronto corpo a corpo com um homem-lobo intimidava até o mais destemido deles. Reverendo Baltazar fez sinal com as mãos para que silenciassem, até que finalmente falou. A velha senhora da floresta contou-me sobre a criatura. O monstro teme o poder da prata, que brilha como a lua que o desperta. Ela é uma bruxa isolada no fundo da mata. Resmungou o criador de cavalos. Por que confiaríamos em uma velha bruxa? As vozes, mais uma vez, acaloraram-se, gerando uma discussão difusa sem chegar a lugar algum. O marceneiro da vila tomou a palavra desta vez. Se esse monstro não for destruído, minha família e eu vamos abandonar a vila, como já fizeram tantos outros. Acalmem-se, senhores. Pediu o reverendo. Entendo a aflição de todos, e estamos aqui para pôr um fim neste desespero. Quero tanto a morte deste monstro quanto vocês. Perdi meu próprio filho para suas demoníacas presas e tenho convicção de que irei matá-lo com as minhas próprias mãos. A dúvida só nos levará à derrota. Precisamos ter fé para alcançar o sucesso de nossa caçada. Ter fé numa bruxa. Insistiu o criador de cavalos. Não. Respondeu o reverendo. Mas nisto, retirando um pano que cobria algo sobre a mesa, revelou uma grande besta de madeira trabalhada artesanalmente, com empunhadura de metal e uma flecha de ponta de prata. Eu mesmo mandei talhar e forjar na grande cidadela. Disse o reverendo, enquanto todos silenciaram com os olhos atentos. E, com a bênção do bispo, batizei com a água benta do templo maior, para matar a criatura amaldiçoada com a flecha sagrada. Todos se espantaram com a beleza da arma e encheram seus corações de esperança, apesar do todo o medo. O silêncio imperou no salão comunal enquanto vislumbravam o artefato bélico, como se aquilo houvesse sido construído pelos próprios anjos. Vamos acabar com esta maldição, e vai ser nesta noite. Todos vibraram com a coragem e a nova arma do reverendo. No meio de todo aquele terror, houve espaço para sorrisos nervosos e gestos de afirmação diante de tamanha valentia.
Sem titubear, cerca de 20 homens juntaram facões, machados e porretes em suas mãos, munidos de tochas para iluminar a escuridão do bosque. De sangue quente correndo em suas veias, rumaram sem medo para as profundezas da floresta que cercava a vila. A obsessão de Baltazar em aniquilar a bizarra criatura despiu-lhe de todos os medos e precauções. Ele só tinha olhos e ouvidos para as profundezas da noite. Nem sequer as súplicas de sua esposa para que não se arriscasse naquela louca empreitada foram suficientes para que desistisse naquele momento. A caçada começou logo após o cair da noite. Em poucos minutos, as chamas desapareceram aos olhos da vila, engolidas pela escuridão da floresta. Os cerca de 20 homens rumaram valentes, todos a pé, com armas em punho e tochas ardendo, reluzentes, em meio à penumbra. As passadas firmes da caminhada sobre a serapilheira seguiram a trilha por cerca de 3 horas até os limites conhecidos da mata. Até que pararam em frente a 2 troncos imensos caídos pelo caminho. "O que faremos agora?" questionou o velho marceneiro. "Tragam os machados." E, a mando do reverendo, 4 homens desceram seus machados sobre os troncos gigantescos, picando-os em vários pedaços. Após 1 hora de trabalho árduo, já com as frontes suadas e os dedos cansados, cheios de calos, eles concluíram o serviço e desobstruíram o caminho. Nada impediria Baltazar de encontrar o ser monstruoso que dilacerou o seu filho. Nem mesmo as próprias árvores da floresta o impediriam de cruzar com aquele que acreditavam ser a fonte de todo o mal. Seguindo mata adentro, numa baixada de terra, chegaram diante de um vale de leito seco que descia como uma profunda garganta rochosa. O vento soprava num horripilante assovio que eriçou os pelos até do mais bravo caçador. Eles pararam para observar o terreno antes de prosseguir, e então notaram algo estranho. "Que barulho é esse?" disse o ferreiro, já não tão corajoso quanto outrora. Um som inusitado, como o farfalhar de milhares de asas, surgiu das profundezas do vale. Tentando enxergar o que havia mais à frente, reverendo Baltazar ergueu sua tocha. Neste instante, um enxame de morcegos atravessou o ar sobre suas cabeças, trazendo pânico à maioria dos homens. No desespero, muitos tentaram inutilmente acertar os pequenos e aterrorizantes animais com suas armas e tochas, derrubando-as no chão. Os gritos de horror ecoaram pelo vale, retumbando sobre as rochas maciças de basalto e granito. Uma grande parte dos caçadores abandonou o grupo, correndo desesperadamente de volta para a trilha da floresta que levava à vila, na esperança de chegar vivo em casa. "Covardes!" gritou o reverendo. Sua fúria transparecia em seus olhos famintos por vingança e o abandono de seu fracassado exército não lhe havia tirado a sede de matar o monstro. Ainda que todos o abandonassem, ele não desistiria da sua obsessão. Mesmo que essa decisão o levasse à sua própria ruína. "Vamos!" continuou convicto. "Temos que acabar com isso de uma vez." Ele e apenas um punhado de homens continuaram pelo vale, iluminados por suas tochas e pelo luar do grande astro noturno, que despontava no céu. Uma auréola formou-se ao redor da lua cheia, fazendo com que um dos lenhadores hesitasse em continuar. "Isso é mau presságio. Eu sabia que não deveríamos dar ouvidos àquela bruxa." "Cale a boca!" resmungou o reverendo. "Vamos em frente, ou junte-se aos covardes que nos abandonaram. Depois que matarmos o lobisomem, você vai conseguir suportar a vergonha da sua covardia. Onde está a sua fé, homem?" O lenhador sentiu-se envergonhado, engolindo em seco seu medo, seguiu adiante logo atrás dos outros. Os minutos passavam feito horas e a noite parecia não ter mais fim.